Lembra, por exemplo, lá você está lendo um livro profético, um Ezequiel da vida, né? Aí começa a vir aquelas imagens, né? Um bicho de não sei quantas cabeças, rodas que giram não sei para quantos lados, você não consegue nem imaginar direito como é que aquilo funciona. Parábola não. Parábola sempre é coisa do dia a dia. É uma medida de fermento em 3 medidas de farinha, todo mundo conhecia isso, um camelo e uma agulha, né, uma ovelha que se perdeu, coisas do dia a dia. Né, uma lâmpada que você não esconde embaixo da cama, mas põe lá no velador, sempre coisas que as pessoas conheciam no seu dia a dia. Exatamente, não seria uma ficção. É coisa palpável, coisa que eu convivo no dia a dia. E Jesus pegava essas coisas e, a partir delas, ensinava aquilo que ele queria. Né? E nesse sentido, então, os deveres humanos ou as coisas de Deus, especialmente sobre o reino de Deus, estão figuradas nessa história de Jesus. Tá? Então, esse é um conceito um pouco mais técnico. Um conceito mais simples seria o seguinte: o que é uma parábola? É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. É explicar algo desconhecido através de figuras conhecidas. No final de Mateus 13, tem aquele capítulo que tem 7 parábolas, né? Quase uma overdose parabólica, né? De tanta parábola que tem num capítulo só ali. A última delas é a parábola da rede. Vocês devem ter ouvido já, né? O reino de Deus, né? A consumação, o reino de Deus é como uma rede que é lançada e que traz peixes bons e peixes ruins. Aí uns são colocados para um lado, outros para o outro lado. Assim será na consumação do reino. Dá para entender esse conceito aqui. Jesus precisava explicar para aquela turma o que era a consumação do reino de Deus. Fica pensando, um monte de pescador. Lá em Atos eles são chamados de letrados, incultos, eles não tinham graduação, não tinham estudo nenhum. Explicar para aquela turma o que era a consumação do reino de Deus, aí vai ficar difícil. O que Jesus fez? Pegou uma figura conhecida deles, a rede, todos eles sabiam para que funcionava uma rede, e a partir da rede, que é lançada e que traz peixes bons e peixes ruins, põe uns para um lado, outros para o lado, ele explica o conceito do reino de Deus. Deu para entender? Você pega algo desconhecido, a consumação do reino, e explica ele com algo conhecido, que era a rede, que todos eles sabiam para que funcionava. Tá? Então, nesse sentido é que as parábolas funcionam. Na minha opinião, parábolas não são apenas ilustrações. Eu já vi vários autores, né, de livros de interpretação bíblica, de comentários bíblicos, dizendo assim, não, parábola é uma comparação, é só uma comparação, só uma ilustração. Às vezes chegam ao ponto de ir lá em Paulo, lá em não sei aonde, pegar uma verdade e dizer, olha como é que Jesus ilustrou isso com uma parábola. Para mim, parábolas são mais do que ilustrações. Para mim, a parábola é uma forma de argumentação. Em vez de chegar e falar de qualquer jeito, ele criava uma parábola, uma narrativa, e através disso ele ensinava. Não é apenas uma ilustração de algo que está em outro lugar. Né? Vamos olhar um exemplo aqui. Ó. Tem um lugar lá no livro de Lucas, que Lucas está dizendo assim, ó, Jesus indo caminho fora, alguém falou para Jesus, seguir-te-ei por onde quer que fores. O que alguém está dizendo? Jesus, o negócio é o seguinte, aonde você for, eu vou contigo. Como é que alguém de nós responderia para uma pessoa assim? A gente diria assim, ó, você precisa pensar bem na proposta que você está fazendo, porque eu não tenho como te pagar um salário, eu não tenho como dar uma moradia para vocês, eu não sei aonde nós vamos estar andando amanhã, então você precisa pensar muito bem na proposta que você está fazendo. A gente ia dizer desse jeito. Olha como Jesus respondeu para essa pessoa. As raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo que aquele camarada que tinha dito assim, seguir-te-ei por onde quer que fores, tudo que ele precisava entender,
com essa pequena parábola, esse dito parabólico, passarinho tem ninho, raposa tem covil e passarinho tem ninho. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele precisava entender, ele entendeu com isso. Não precisou ficar explicando, olha, não tem como te pagar um salário, não sei onde é que a gente vai estar amanhã. Não precisou explicar nada disso. Só essa frase ali disse tudo o que precisava. Nesse sentido, as parábolas são a própria mensagem. Lembra que eu falei, parábola não é apenas uma ilustração, ela é a própria mensagem. Né? Se você olhar, qual foi a resposta de Jesus para aquele camarada que disse, seguir-te-ei por onde quer que fores? Qual foi a resposta de Jesus? A resposta foi essa. Né? Foi a questão dos passarinhos que não tem ninho. Ele não disse assim, olha, eu não tenho como te pagar um salário, não tenho, né, onde é que a gente vai pernoitar amanhã, qual hotel, tudo isso, e para te esclarecer isso um pouquinho mais, eu vou contar uma parábola. Não, ele simplesmente usou aquela pequena parábola e tudo que ele precisava entender, ele conseguiu entender. Aí vem a pergunta, mas para que Jesus usava parábolas? Ele não podia falar esse negócio diretamente? Não podia ser mais direto? Tinha que ficar inventando essas histórias, né? Alguém já disse o seguinte, a parábola, ela é como um espelho. É como um espelho. Para que serve um espelho? Um espelho serve para a gente se olhar nele e ver como é que a gente está, e ver o que precisa ser ajeitado ou não. Serve para que os ouvintes, né, agora falando das parábolas, para que os ouvintes enxerguem através dela o que sem ela, sem a parábola, ela não poderia ver, o seu próprio rosto, a sua própria realidade. Vocês lembram de um certo dia que Jesus está, não sei se é Cafarnaum, onde é que está, ele entra na casa de um fariseu, chamado Simão, não o Simão Pedro, um outro Simão, né? E ele está nessa casa e enquanto ele está ali ensinando, entra uma mulher e começa a lavar os pés de Jesus e secar com seus cabelos, aquela história lá que vocês conhecem, né? E aí aquele fariseu, ele olha para aquela situação e diz assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e o que ela fez, e pensa um monte de coisa. Essa é a situação que está ali. Aí Jesus olha para aquele camarada e diz assim, tinha um cara que ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários para ele, outro devia 50. E ele perdoou os 2. Qual dos 2 você acha que amou mais aquele senhor? Mas é óbvio, aquele que foi mais perdoado. Pois é, eu entrei aqui, né? Você não me deu o ósculo santo, ela não para de beijar meus pés, você não lavou os meus pés, ela está lavando com as lágrimas, aí começou a fazer a aplicação toda. O que Jesus fez com aquele camarada, com Simão fariseu? Ele mostrou para ele um espelho. Ele disse assim, tu não está entendendo a situação. Deixa eu mostrar um espelho para ver se você consegue se enxergar dentro desse espelho. Quem que é o devedor maior nessa história? Óbvio que ele logo ia dizer, a mulher pecadora. Quem que é o devedor menor? Não, eu nunca fiz nada de errado, eu sou, né? Ou seja, ele contou uma história como se ele mostrasse um espelho, né, para aquele camarada dizendo assim, se enxerga, dá uma olhada, o que você está fazendo, o que essa mulher está fazendo, quem é cada um nessa história. Quando a gente começa a olhar para as parábolas desse jeito, você começa a ver assim, opa, deixa eu olhar o que estava acontecendo, quem é que fez a pergunta para Jesus, quem é que estava junto, o que tinha acontecido antes, o que acontece depois, porque a parábola sempre é uma resposta para alguma coisa que estava acontecendo. E aí Jesus está dizendo assim, deixa eu pintar a história, deixa eu mostrar um espelho para ver se você se enxerga quem é você no meio disso. O grande problema é que algumas vezes as pessoas preferem quebrar o espelho em vez de tentar mudar o seu rosto. Para que Jesus mostrava o espelho, né, usando essa ilustração, né, através de uma parábola? Para a pessoa se enxergar e dizer assim, poxa, eu preciso arrumar o cabelo, preciso ajeitar alguma coisa, está estranho. Alguns diziam assim, poxa, eu preciso mudar a minha vida, preciso corrigir algumas coisas. Outros faziam o quê? Eu vou quebrar o espelho, porque esse espelho está mostrando coisas que não devia, né? O que alguns diziam? Eu vou matar Jesus, ele está pegando no meu pé. Vamos dedurar ele lá para
os fariseus lá em Jerusalém para ver se eles acabam com ele, porque esse cara fica só criticando a gente. Percebem? As parábolas são um espelho para mostrar a nossa situação. O que você vai fazer com isso depende de você. Você pode dizer assim, eu tenho coisas para ajeitar na minha vida, ou você pode dizer assim, eu vou acabar com Jesus, porque Ele está mostrando coisas na minha vida. Está deixando aparecer coisa que eu não queria que aparecesse. A parábola tem esse poder. Assim, são duas as reações fundamentais às parábolas de Jesus. Uns rejeitam Jesus e querem matá-lo, outros percebem que podem mudar de vida e seguir a Jesus. Que a gente tem essa segunda escolha, né? De dizer assim, poxa, tem coisa para corrigir na minha vida, tem coisa para mudar aí. Algumas características das parábolas, né? Para a gente entrar um pouquinho agora no como é que funciona isso, tá? As parábolas sempre têm alguma coisa do cotidiano. São coisas do dia a dia, não são coisas, né, como foi falado, não é ficção, não é coisa assim que ninguém nunca teria ideia do que é. Não, é uma lâmpada que você não esconde embaixo da cama, mas põe lá no lugar certo, é um camelo em agulha, é uma medida de fermento em 3 medidas de farinha, é uma ovelha que se perdeu, é um odre, né, o vinho novo em odres velhos, né, não sei se vocês conhecem o que é um odre, né? Odre é a bombona de 20 litros lá de 2000 anos atrás, né? Era a pele de um animal, na verdade eles esfolavam o animal, né? Cortavam as extremidades, cortavam no pescoço, puxava ele inteiro fora, né? Deixava a pele inteira, costurava de novo as patas ali e aquilo virava o recipiente para eles botar óleo, água, vinho, né? Azeite, o que precisava colocava ali. E aí vem aquela parábola que você não pode colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho fermenta, né? E se o odre não está mais muito bom ali, ele estoura, tá? Então esse é o exemplo ali. Mas sempre era coisas do dia a dia. Talvez você não sabe o que é um odre, não tenha visto um odre pessoalmente, né? Mas há 2000 anos atrás todo mundo sabia o que era. Porque cada um tinha o seu em casa, né? Para carregar água e as outras coisas, tá? Sempre tinha um pouco de suspense na parábola, né? Aquela coisa assim, será o que é que o pai vai fazer quando aquele filho mais novo que saiu, gastou metade da herança da família, está voltando para casa, será o que o pai vai fazer? Será que ele vai botar ele de castigo lá no sótão da casa, né? Deixar ele uns 3 meses preso lá? O que vai fazer com o filho que gastou tudo, né? O que vai acontecer? Passou sacerdote lá naquele homem ferido, não fez nada. Passou levita, não fez nada. E agora está vindo um odiado samaritano. Será que ele vai acabar de matar aquele homem? Será que ele vai ajudar? Será que ele vai passar de largo também? Então sempre fica um pouco de suspense no meio das histórias aí. Normalmente tem contrastes também, né? Você vai ter uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. Quando tem um contraste, a pergunta que você tem que fazer é, por quê? Qual a diferença se está aqui ou se está lá? Né? 5 virgens nécias e 5 prudentes, né? Lembra aquela parábola das 10 virgens, né? Das 10 damas de companhia, né? Então, por que umas são nécias e outras são prudentes? Se pergunte. Peixes bons e peixes ruins, vinho novo, odres velhos. Sempre que tem um contraste, né, liga a luzinha, eles, opa, para que tem essa diferença aqui? O que ele quis dizer com isso? A ênfase normalmente está no final da parábola, no final da história. Então, na parábola do semeador, não é a que cai na beira do caminho, não é a que cai nos espinhos, não é a que cai sobre as pedras, mas a que cai, né, a última, né, que é a que vai produzir 30, 100 por 1. Ali está a ênfase, né? Na própria parábola do samaritano que eu comentei, não é o primeiro que atende, não é o segundo, é o último que faz o que todos eles deveriam ter feito. Geralmente tem um pouco de exagero também, né? Assim, meio exagerado alguns itens ali. Por exemplo, quando Jesus conta aquela história de um camarada que o rei chamou e ele devia 10.000 talentos. Isso é muito dinheiro. Não sei se alguém de vocês chega a ter tanto assim, tá? O imperador romano, que era o dono do mundo da época, ganhava 200 talentos por ano.
200 talentos por ano, o dono do mundo da época. E esse servo devia 10.000 talentos. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que aquele camarada tinha uma dívida tão grande, mas tão grande, que não tinha como pagar. A única forma era ele ser perdoado. Aí você pega esse exagero, né? Usa na aplicação. A nossa dívida para com Deus é tão grande, mas tão grande, que você pode fazer o que você quiser, que você jamais vai conseguir pagar ela. Qual é a única forma de resolver? Você precisa ser perdoado. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Então, sempre quando tem um exagero desses numa história, opa, aqui tem alguma coisa por trás. Por que ele usou isso dessa forma? Geralmente tem coisas extraordinárias também. Quem é que deixaria 99 ovelhas para procurar uma perdida? Quem ficaria semeando enquanto 3/4 da semente se perde? O semeador sabia que aquela que cai no caminho não vai germinar. O que cai no meio dos espinhos vai ser sufocada, mas ele continua semeando. O que aconteceu? Qual pai aguardaria com tanta paciência um filho que botou toda a herança a perder? Lembra? Quando o filho mais novo que saiu, gastou tudo, quando ele está vindo, não é o filho que enxerga o pai, é o pai que enxerga o filho e sai correndo em direção a ele. Mas que pai louco esse? Fora do, né? Como é que entender isso? Então, às vezes, tem coisas assim, fora da curva, como a gente diria, né? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, mas por que está assim? Por que tem esse detalhe? Né? Será que Deus também não é assim? Né? Que não é que Ele abandona as 99 ovelhas, mas enquanto tiver uma perdida, Ele vai atrás como aquele pastor. Qual é a nossa missão enquanto semeamos? Ficar escolhendo, aquele solo ali eu acho que vale a pena, aquele não, aquele eu vou... Não. Nossa missão não é essa, nossa missão é semear. Deus vai dar o crescimento, Deus vai fazer o que precisa, a nossa missão é semear. Qual pai aguarda com tanta paciência um filho que botou tudo a perder? Não é assim que Deus faz com a gente? A gente se desvia, a gente está longe de Deus, a gente apronta a vida inteira e Deus vai atrás de nós buscar a cada um que está perdido. Uma outra característica ainda é que as parábolas têm algo que a gente chama de evocação de resposta. Qual que é a ideia dessa característica aqui? Nós vivemos contando história também, né? Especialmente piada, né? A gente vive contando e brincando e conversando. E o objetivo é descontrair, rir um pouquinho, algo desse jeito. Quando Jesus contava uma história dessas, ele sempre tinha a preocupação ou a expectativa que as pessoas que estavam ouvindo reagissem a isso. Quando ele contou aquela história para Simão, o fariseu, de que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, outro devia só 50, os 2 foram perdoados, quem vai amar mais o seu Senhor? Ele estava esperando que o Simão dissesse assim, pois é, eu sou como aquele devedor menor, mas que deveria ser tão grato quanto a essa mulher e estou aqui reclamando. Essa era a resposta que Jesus esperava. Todas as parábolas que Jesus contou, não foi simplesmente para dizer assim, legal, contar uma história, vamos para casa agora, está resolvido. Não, o que você vai fazer com isso agora? Como é que você vai reagir a isso? Quando aquele outro fariseu, intérprete da lei, né, perguntou o que eu faço para herdar a vida eterna. Bom, ama a Deus, ama o próximo, mas quem é meu próximo? E Jesus conta a história, né, do samaritano, e ele chega no final, e aí? Quem foi o próximo? A pergunta é, que resposta você vai dar à pergunta que você mesmo trouxe? Você vai continuar aí, né, ou você vai fazer a coisa certa agora? Então, as parábolas de Jesus sempre têm essa preocupação em que a pessoa faça alguma coisa como reação. Nós vamos ter também, e essa é uma característica interessante, alguns detalhes, tem que cuidar como a gente diz isso, né? Alguns detalhes irrelevantes nas histórias. Eu não estou dizendo com isso que tem coisa na Bíblia que seja irrelevante, tá? Não é isso. A questão é, em algumas parábolas, tem algumas situações que não são, vamos dizer assim, esclarecidas, não tem todos os detalhes que a gente queria, então não se preocupa com ele. Por exemplo,
Na parábola das 10 virgens, que tem as 5 virgens prudentes e as 5 nécias, vocês já viram onde é que está a noiva nessa história? Você leu sobre a noiva nessa parábola? Um dia eu perguntei, cadê a noiva? Alguém brincou, deve estar no salão, né? se preparando, né? Você pode ler a parábola toda e a noiva não aparece. Do início ao final, não fala. Fala que o noivo vem, né? As damas de companhia, né? As virgens, umas estavam preparadas, as outras não. As que estavam preparadas foram juntas, as outras tiveram que procurar óleo para suas lâmpadas. Depois, quando chegaram na casa do noivo, bateram e não puderam mais entrar. E não fala nenhum momento sobre a noiva. Qual a lição que a gente tira dessa história, ou dessa situação? Quando um detalhe não é esclarecido no texto, ou não aparece no texto, não sai fazendo interpretação sobre aquilo. O que normalmente na Bíblia se interpreta quando se fala de noivo e noiva? Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Logo, nessa parábola, o que é? Cristo é o noivo, veio buscar a igreja, que é a noiva. Só que a noiva não aparece em nenhum momento. Qual que é a lição que a gente tira aqui? Nessa parábola, a ênfase não é que a igreja precisa estar preparada para quando o noivo vier. Se você quiser ensinar ou pregar sobre isso, vai lá para Apocalipse, vai para outro texto que fala da noiva. Nesse texto a noiva não aparece. Por quê? Qual é a ênfase aqui? Quem é para estar preparado, quem precisa estar pronto para quando Cristo vier é cada um de nós individualmente. Ele não está falando da igreja que é para estar pronta. Ele está falando que eu preciso estar pronto, que você precisa estar pronto. Individualmente, cada um de nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Essa é a ênfase dessa parábola. Então, se você quer pregar sobre a igreja como noiva, pega Apocalipse, pega outro texto. Aqui ela nem aparece, deixa ela no salão, né, terminar de se preparar, tá? Ela não está nesse texto aqui. Muito bem, vamos um pouco adiante e agora vamos para a parte da interpretação. Como é que a gente interpreta esse tipo de texto? Que cuidados a gente precisa ter para fazer uma boa interpretação de uma parábola? Primeira coisa, a gente precisa respeitar o texto bíblico, né? Buscar a verdade que está no texto bíblico. Você já viu aquela situação que o cara diz assim, não, esse texto aqui eu já li 50 vezes, isso aqui eu já sei, isso aqui eu explico tudo, isso aqui eu já sei tudo que diz aqui. Calma, sempre tem alguma coisa a mais que você ainda não viu, que você ainda não aprendeu. Então vai com calma no texto. O ato de ser um cristão sincero não é suficiente, pois não tira o perigo de sermos levados por falsos caminhos. Aquela ideia assim, isso aqui eu já sei, né? Calma. Pode ser que precisa estudar um pouquinho mais, né? Mas eu estou sinceramente lendo o texto aqui e aprendendo o que está nele. Sinceridade não é suficiente, tá? A gente precisa ir um pouco mais adiante. Deixa eu dar um exemplo para isso. Lembram quando Paulo, ainda Saulo, aparece a primeira vez no texto bíblico? Atos capítulo 7, né? O Estevão, que era um dos diáconos lá que foram escolhidos, estava sendo apedrejado, e o texto diz que Saulo, né, estava ali do lado, assistindo aquela cena toda, né, e consentindo na morte de Estevão. Minha pergunta, Paulo estava sendo sincero naquela hora? Totalmente. Na cabeça de Paulo era exatamente isso que tinha que fazer. Esses cristãos que estão pervertendo a nossa religião, tem que matar tudo, ou prender ou matar. Tanto que depois ele sai, né, com autorizações, né, para prender os cristãos. Na cabeça de Paulo, o que estavam fazendo com Estevão, quando estavam matando ele, estava exatamente certo. Vamos dizer assim, era aquilo mesmo que deveria fazer. Mas a pergunta é, Paulo estava certo? Não. Ele estava sendo sincero, mas estava errado na sua opinião. Assim, às vezes nós estamos sinceramente errados em algumas coisas. A gente acha que é isso, a gente daria a vida por negócio e depois percebe, opa, não era isso.
eu estava errado no conceito. Por isso, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente precisa ir um pouquinho adiante e pegar algumas regras de interpretação para interpretar a coisa da forma correta, senão não vai funcionar. Por exemplo, uma das regras principais de interpretação bíblica, não só de parábolas, mas de todos os textos bíblicos, é a questão de a gente olhar o contexto. O que tem ao redor, né? O que estava acontecendo, quando isso estava acontecendo, né? O contexto é a chave para a interpretação. Lembra quando eu comentei antes daquela parábola dos 2 devedores, né? Na casa lá do Simão fariseu, né? O Simão que se achava todo certo, e veio aquela mulher que na cabeça dele era toda pecadora, e Jesus conta a história, né, de um que devia 500 denários, outros a 50. Se você não olha o contexto, vai ser mais difícil você interpretar essa parábola. Precisamos observar o contexto original, quando ela foi contada, o contexto literário, aonde o evangelista colocou ela na Bíblia, né? Porque, por exemplo, você pega a parábola da ovelha perdida. Em Mateus ela está num lugar, em Lucas ela está em outro lugar. Será que só o evangelista ajustou dentro da lógica que ele estava trabalhando? Ela foi contada 2 vezes? Não sei, né? Mas ela tem 2 contextos diferentes, então observa o contexto. E sempre o contexto atual, né? Como é que esse negócio poderia ser aplicado ou comparado com a nossa vida hoje? De que forma isso poderia ser feito? E aí tem um exercício que eu gosto muito de fazer. Lembra em Lucas 15? Nós temos ali uma sequência de 3 parábolas, né? Tem a parábola da ovelha perdida, depois tem a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, e depois tem uma terceira ainda que a gente chama de filho pródigo, né? Eu não gosto muito desse nome porque ele só enfatiza um dos filhos, né? O filho mais novo que se perde lá longe. Na verdade, o outro está perdido dentro de casa, né? Eu vi uma vez o autor dizendo a parábola dos filhos perdidos. Ela ficaria melhor um título, porque os 2 são perdidos e os 2 precisam de salvação, né? Ovelha perdida, moeda perdida e os filhos perdidos, né? Alguém brincou já, é o capítulo da perdição na Bíblia, né? Porque tudo se perde, né? Para a gente entender bem essas 3 parábolas, a gente precisa entender o contexto. O que estava acontecendo para, de repente, Jesus contar 3 parábolas e com uma certa ligação entre elas, tá? E o contexto está aqui, ó, nos versículos 1 e 2 desse capítulo, né? Os primeiros 2 versículos, depois entra nas parábolas. O que diz esses 2 versículos? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Qual é o contexto? Quem é que estava ouvindo essa história de Jesus quando ele começa a contar isso? Nós temos 2 grupos diferentes aqui. Nós temos os publicanos e pecadores de um lado e os escribas e fariseus do outro. Vamos fazer uma divisão aqui, não está bem parelho, mas daqui para cá vocês são os publicanos e pecadores. Pode ser? Os pior que existe, pior ralé que se imagina, está tudo junto aqui. O que esse povo está fazendo? Está junto de Jesus, ouvindo as histórias que Jesus está contando. Quem está do outro lado? Vocês se acharam que tinha ficado melhor para vocês, né? Os fariseus e mestres da lei. Quem são os fariseus e os mestres da lei? Os que se acham, né? Nós é que obedecemos a lei, nós é que fazemos todo mundo cumprir a lei, nós é que criamos novas leis para os outros cumprir, nós somos os bons. E o que esses estavam fazendo em relação a Jesus? Criticando Jesus, dizendo, esse recebe os pecadores e come com eles. Tá? Esse é o contexto. Publicanos e pecadores de um lado, ouvindo Jesus, escribas, né, e mestres da lei e os fariseus, criticando Jesus porque Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. Jesus olha essa situação e diz assim, vou ter que contar umas historinhas para vocês, não tem jeito. Tinha uma vez um pastor e ele tinha 100 ovelhas, e uma delas se perdeu.
É uma pergunta bem básica que deve fazer, aonde ela se perdeu? Né? O contexto é, ele foi lá para o campo, lá longe, foi procurar, né, essa ovelha que estava perdida. Quando ele fala dessa parábola, de quem ele está falando? Lembra dos dois grupos, publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. Quando ele conta de uma ovelha que se perde lá fora, lá longe, lá no campo, de quem ele está falando? Dos publicanos e pecadores, dos que se afastaram de Deus, dos que foram para longe e estavam perdidos, e o pastor vai atrás e resgata a ovelhinha perdida. Aí ele conta mais uma história. Tinha uma mulher que tinha 10 moedas, e ela perdeu uma delas. Aonde ela perdeu essa moeda? Dentro de casa. Opa! De quem ele está falando agora? Dos publicanos e pecadores que se afastaram, foram para longe de Deus? Não, ele está falando de quem? Dos fariseus e mestres da lei, que estavam todo dia dentro da sinagoga, dentro do templo, mas estavam tão perdidos quanto os publicanos e pecadores. E aí ele diz assim, vocês ainda não entenderam, deixa eu contar mais uma história. Tinha um pai, e esse pai tinha 2 filhos. O mais novo, quem é o mais novo? O publicano e o pecador, que vai para longe, que se afasta, mas que volta e está onde? Fazendo festa com o pai dentro de casa. E aí tem o outro filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O fariseu e o mestre da lei, que estava todo dia dentro de casa, mas que estava tão perdido quanto o filho mais novo. Sabe o que mais me dói nessa terceira história, que a gente chama de filho pródigo, e por isso eu não gosto desse nome? Porque quando o filho mais novo volta para casa, fizeram festa e parece que acabou a história. Essa história não foi contada por conta do filho mais novo que voltou. Sabe por que ela foi contada? Por conta do fariseu, do mestre da lei, que estava tão perdido. E olha a ironia de Jesus. Tem um negócio assim que eu acho fantástico nas parábolas. Lembra o que os fariseus reclamaram de Jesus? Olha no contexto, olha a reclamação. Esse homem recebe pecadores e, olha o detalhe, come com eles. Presta atenção no detalhe. Recebe pecadores e come com eles. Como é que termina a primeira parábola da ovelha perdida? Achou a ovelha, voltou para casa, chamou os vizinhos e fez festa, vamos comer. Como é que termina a segunda parábola? Mulher achou a moeda, chamou as amigas dela todas e fizeram festa. Como é que está o andamento da terceira parábola? O filho mais novo volta para dentro de casa, o que o pai manda fazer? Matar o novilho cevado. Novilho cevado você só mata, aqui tem gente ainda de contexto de interior, né? Você só mata na formatura do filho ou no casamento do outro. É só ocasião especial, não é qualquer hora. E o pai disse, não tem ocasião mais especial do que isso, vamos matar o bezerrinho lá e vamos fazer festa. Mas como é que termina a parábola? O filho mais velho, que também é perdido, ele entra ou não entra na festa? Não, quem dá mais? Eu não sei. Sabem por quê? Quando você termina a parábola, é mais ou menos, você já viu aquele teatro que você está assistindo, agora vai terminar, e eles fecham a cortina antes de terminar o teatro, e agora? Como é que terminou isso? Não sei. A história não termina, não mostra o final. Por quê? Lembra uma das características das parábolas? Evocação de resposta. Aquele fariseu e mestre da lei que estava criticando Jesus porque ele comia com os pecadores, Jesus olha para eles e diz assim, vocês são tão pecador quanto eles, você não quer entrar na festa e comer? Não é isso que o pai faz na parábola no final? Lembra como é que termina? O filho mais novo volta, fazem a festa e de repente aparece o filho mais velho. Onde é que está o filho mais velho? Lá fora. Ele nem entra, ele começa a reclamar. E aí o que o pai faz? O pai vai lá fora e diz assim, tem graça para ti também. Tem graça para você também, você não quer entrar. Você é tão perdido quanto o teu filho, ou o teu irmão que foi embora. Você não quer entrar e fazer parte dessa festa. O que é mais interessante é que a crítica era,
Jesus come com os pecadores. Como é que terminam as 3 histórias? Comendo e fazendo festa, Jesus convidando eles, dizendo assim: vocês também são pecadores, vem junto aqui, vamos comer, vamos fazer festa também, porque vocês também precisam dessa graça. Dá para entender a importância do contexto? Se a gente não tivesse esses 2 versículos lá no início, seriam 3 lindas histórias, fantásticas, mas que talvez a gente não entenderia a profundidade do ensino que elas têm. Então, sempre quando você lê uma parábola, opa, deixa eu ver quem estava antes, quem é que estava conversando com Jesus, onde é que era, o que aconteceu, terminou a parábola, o que deu depois, como é que reagiram, onde é que foram, né? Criticaram Jesus, aceitaram. Sempre faça essa pergunta, isso vai ajudar muito você na interpretação dessas histórias. Uma outra regra de interpretação é entender o tipo de literatura, tá? E a regra aqui é bem simples, parábola é parábola, tá? Como já dizia o filósofo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se é uma parábola, não interprete como texto histórico, não interprete como Apocalipse, não interprete como é uma parábola. Às vezes a gente acha, não, na Bíblia é tudo igual. Não, nós temos texto histórico, tem texto poético, tem texto doutrinário, tem texto apocalíptico, tem texto profético, tem parábola, né? Tem uma série de tipos diferentes de textos, e cada um deles tem um jeito diferente da gente interpretar, tá? Um exercício, né, para a gente ver como, se você fizer a interpretação da forma equivocada, o que pode dar. Durante a história, alguns intérpretes fizeram o que a gente chama de alegorização, ou seja, parábola tem aquela ideia central, né, uma linha que você precisa seguir, pronto. Na alegorização, eles pegam cada detalhezinho da parábola e acham um significado diferente. E isso não bate. Deixa eu mostrar para vocês o que já conseguiram fazer com a história do bom samaritano. Bom samaritano, vocês lembram, né? O homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, passou um sacerdote e não fez nada, passou um levita, não fez nada, passou um samaritano e foi lá e fez o atendimento que precisava, né? Olha o que conseguiram fazer com essa parábola. O homem que desceu de Jerusalém a Jericó era Adão, lá de Gênesis, né? Jerusalém representava a celestial cidade da paz da qual ele caiu, e Jericó era a mortalidade humana que ele herdara em consequência de sua queda. Os ladrões eram o demônio e os seus anjos, que o despojaram da sua imortalidade. O sacerdote e o levita que passaram por ali do outro lado eram o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento que não podiam salvá-lo. O bom samaritano foi o próprio Cristo, e o seu ato de pensar em enfaixar as feridas foi a repressão do pecado. O azeite e o vinho que ele verteu nas feridas foi o conforto da esperança e o encorajamento para trabalhar com afinco. A montaria foi a carne em que Cristo veio à terra, a hospedaria foi a igreja e o estalajadeiro o apóstolo Paulo. As 2 moedas que recebeu em paga são os mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. Que criatividade, hein? O cara pega desde Gênesis 3 até o apóstolo Paulo e coloca tudo dentro de uma parábola de Jesus. Qual é o problema dessa interpretação, desse jeito? Primeiro que ele não responde à pergunta. Lembra a pergunta que o intérprete da lei tinha feito? Mas quem é meu próximo? Você lê toda essa explicação e não achou a resposta para a pergunta. Segundo, ele falou que o estalajadeiro ali, o dono da hospedaria, era o apóstolo Paulo. Quando Jesus conta essa história, o apóstolo Paulo não está nem aí nem apareceu ainda no meio, então ninguém ia entender nada disso. Então, esse é um exemplo de interpretação que não pode fazer. Não foi essa a intenção de Jesus, ele não estava pensando nisso, né? Então não é desse jeito que a gente pode interpretar. Um outro detalhe que a gente precisa cuidar na hora da interpretação, o fundo cultural. Nós não vivemos em Jerusalém há 2000 anos atrás, ou num contexto de camponeses há 2000 anos atrás, né? É diferente do que em Carazinho.
tá? Naquela época as coisas não eram assim. Tá? 2000 anos já se passaram e culturalmente nós pensamos como ocidentais e não como orientais. Deixa eu mostrar para vocês dois exemplos, né, de como esse negócio é diferente. Nessa parábola do filho pródigo, que vocês já viram que eu não gosto do nome filho pródigo, né? Acho que filhos perdidos, ou a parábola do pai amoroso, talvez fique melhor, né? Nós temos dois detalhes que eu queria mostrar para vocês. Um deles lembra lá no início, o filho mais novo diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ela começa desse jeito. Talvez no nosso contexto hoje, seria muito tranquilo, né, uma frase dessas. Né? Nós, na nossa casa, nós somos em 5 irmãos. Meus pais moram no interior de Concórdia, pertinho aqui, né, na roça. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural. E acho que já uns 15 anos atrás, nós, os 5 irmãos, nos reunimos, né? E dos 5 irmãos, 4 tiveram a oportunidade de sair, estudar, fazer seus negócios, e tem um que mora lá junto com os meus pais até hoje. Né? Uns 15 anos atrás, a gente se reuniu e disse assim: bom, nós vamos abrir mão, né, porque a gente teve a oportunidade de fazer outras coisas, então nós vamos abrir mão da herança, fica tudo para o João, que mora lá no interior, que mora com os pais, que vai cuidar dos pais lá para frente, então já passa tudo no nome dele, ele já pode fazer os financiamentos que precisa, já tem uma propriedade no nome, tudo resolvido, o pai concordou, tudo certinho. Uma situação dessas, há 2000 anos atrás, mas nem pensar. Sabem por quê? Quando é que se divide uma herança? Quando o pai morre. E percebe, o filho não está dizendo assim: ô pai, eu queria só saber o que eu vou ganhar, né, daqui a 15 anos, 20 anos. Não é isso que o filho diz. O filho diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele não queria saber o que ele ia ganhar. Ele queria a posse dos bens da parte dele. Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Com esse gesto, como é que as pessoas que estavam ouvindo Jesus relatar essa história, como é que eles entenderam a postura desse filho? Era como se aquele filho estivesse dizendo assim: pai, se tu morresse, não faz diferença nenhuma para mim, só estou preocupado mesmo com a propriedade, com os bens, tá? Pode morrer que, né, eu quero os meus bens. Você consegue entender o peso que isso tem na interpretação da parábola? Quando aquele filho está voltando para casa agora, lembra, tem gente ouvindo a história de Jesus. Ele conta que um filho está pedindo a morte do pai. E agora esse filho volta para casa. Percebe por que não é o filho que chega para o pai, mas é o pai que vai correndo em direção ao filho, abraça ele e dá um beijo nele? Porque os ouvintes de Jesus estavam dizendo assim: esse jovem não merece mais nada. Ele tem que morrer também porque ele pediu a morte do patriarca daquela família. E aí vem Jesus e diz: não, na graça não funciona assim, na graça é diferente. Por isso o pai corre em direção a ele, abraça e acolhe e traz ele para dentro de casa. Porque os ouvintes estavam pensando coisa bem diferente. Percebe a importância que esse detalhe tem na interpretação para nós hoje? Essa pessoa que diz assim: eu não quero nem saber de Deus. Se Deus existe ou não existe, não faz diferença nenhuma para mim. Se Deus está morto ou não está morto, não faz diferença nenhuma para mim. Eu quero viver a minha vida. Não é assim que os filhos pródigos de hoje em dia vivem, né? Então você pega um detalhezinho desses, né, da cultura da época, e isso te ajuda a entender o significado da parábola. Outra coisa, nessa parábola tem lembra o filho quando ele está lá longe, né, o filho mais novo, e ele não tem o que comer, ele quer comer o que? As alfarrobas que os porcos comiam. Você lembra os desenhos infantis sobre isso? O pessoal pega, não sei como é que vocês vão chamar aqui, mas a gente chamava isso lá na roça de lavagem, né? Aquele resto de comida, né? Você junta lá as cascas lá da batata, as folhas do repolho que não dava de usar, um pouco de gordura, você vai juntando tudo aquilo e você leva lá para o porquinho para tratar, né? Isso é pegar a nossa cultura
e jogar para dentro do texto bíblico. Eles não fazem nem ideia do que é lavagem. Sabe o que são as alfarrobas? As alfarrobas são o fruto da alfarrobeira. Era um arbusto que dava no deserto, né? E quando não tem mais nada para dar para os animais, você dá essas alfarrobas. É tipo uma vagem. Quem conhece ingá, angá, né? É mais ou menos parecido com isso, só que ele não tem um valor nutritivo, né? O ingá pelo menos é doce, né? Aquilo não tinha valor nutritivo nenhum, era mais ou menos como comer isopor, talvez, né? E diz que ele queria se alimentar daquilo, mas nem isso davam para ele. Então você tem que cuidar para não pegar a nossa cultura e projetar para dentro do texto bíblico. Tem que entender o que era lá e trazer para nós. Exatamente. Quando não tem mais nada, o cacto. Exatamente. Né? Mas se faz isso quando, bom, para não morrer, dá um cacto. Né? Não sei se você come cacto todo dia na sua dieta, né? Eu não, né? Mas em época extrema é o que tem. É o que eles faziam naquela época, tá? Então, sempre cuidar na questão cultural. Nunca pegue o que você conhece de hoje e joga para dentro do texto bíblico. O exercício é o contrário. Você precisa entender o que era lá e aí achar um equivalente para nós hoje. Existem bons livros hoje sobre cultura bíblica, costumes da época da Bíblia, como é que era o casamento naquela época. Não adianta dizer assim, casamento hoje é assim. Não, eles não faziam daquele jeito. Né? Como é que funcionava o casamento lá? E aí você traz a aplicação. Tá? Outra coisa, o contexto, significado dos símbolos. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Qual o significado de um determinado símbolo num determinado texto? A regra é o contexto define o significado do símbolo. Deixa eu fazer 2 exercícios aqui. O que é serpente na Bíblia? Serpente é fácil, né? Gênesis 3, né? A serpente que tentou Adão e Eva lá, serpente é Satanás. Aí você pega João 3,14, lembra João 3,14? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está fazendo uma comparação, lembra lá quando o povo de Israel estava no deserto, estava sendo picado por serpentes e estavam morrendo, aí Moisés teve que fazer uma serpente de bronze, botar numa estaca, e todas as pessoas que olhavam para aquela serpente de bronze eram curados. E Jesus diz, assim o Filho do Homem, mas para lá, serpente não era Satanás? Agora é um símbolo para Jesus? Como assim? Mais um, o que é leão na Bíblia? Leão daí é fácil, né? Leão da tribo de Judá, né? Jesus, e a gente tem até cântico que a gente, né? Aí vem Pedro e diz que Satanás, o diabo, é como um leão que ruge em derredor procurando alguém para devorar. Mas de novo, leão é Jesus, leão da tribo de Judá, ou é Satanás, né? Tentando, depende do contexto. Você tem que ver o que está ao redor. Né? Às vezes um mesmo símbolo pode ter diferentes significados. Por exemplo, o que é fermento na Bíblia? Fermento é símbolo do mal, fermento dos fariseus, fermento de Herodes, né? Fala várias coisas lá, é símbolo de coisa ruim. Aí vem Jesus e diz assim, porque o reino de Deus é semelhante a uma medida de fermento, que é misturada em 3 medidas de farinha. Aí você diz, não, mas não pode. Se fermento é símbolo de uma coisa ruim, e aí você imagina as gambiarras que alguns estudiosos da Bíblia tentaram fazer para explicar essa parábola, onde Jesus diz que o reino de Deus é como um fermento misturado em farinha, se fermento é símbolo do mal. Não! Nessa parábola, fermento não é símbolo do mal. Nessa parábola, o fermento é coisa boa, é o reino. Vocês já viram fazer pão? No tempo eu morei até os 18 anos na roça com os meus pais. E eu era o menor de 5 irmãos, né? Então quem sobrou para fazer o serviço de casa, ajudar a mãe, fazer pão, fazer queijo, fazer todas essas coisas, era o filho mais novo, né? E aí as primeiras vezes que eu olhava assim, né, aquele monte de massa, eu disse, mãe, hoje não deu certo, né? Hoje não, o pão não vai dar. Ela vai brincar, daqui a uma hora e pouco você volta. E aquela massa que era uma bolinha desse tamanho tinha enchido uma bacia toda, né? Como assim? Como é que esse é o fermento. E é isso que o reino de Deus faz no mundo. Começou lá em Jerusalém, com 12 discípulos, com 120, com 500, com 3.000, e quando vê,
tomaram conta do império todo. É como um fermento que mistura em 3 medidas de farinha e cresce e se desenvolve desse jeito. Uma outra regra de interpretação ainda, a teologia bíblica. Sempre que você pega um texto e que você acha uma certa conclusão, uma verdade ali, olha que coisa interessante aqui, você sempre precisa contrastar isso, ou confrontar isso com o restante da teologia bíblica. Tá? Eu falei antes que uma parábola pode ter um ensino novo, pode. Dizer que parábola não pode ter ensino novo é pegar 1/3 do ensino de Jesus e jogar fora. Claro que pode ter ensino novo. Mas eu não posso sair por aí, achei um negócio aqui que ninguém achou ainda, olha que... Calma, pega isso, confronta com o restante do que está na Bíblia e se fecha, vai em frente. Agora, se é contrário ao que você tem no restante da Escritura, Jesus não ia falar uma coisa que não fecha com o restante, né? Então, você precisa sempre confrontar isso com o restante da Bíblia. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu estou aqui com 10h30, né? Até que hora dá para seguir? Alguém me orienta aí. 12h30? Oi? 1h30 da tarde. Aqui eu tenho, quem dá mais? 1h30 a gente já está chegando, né? É que eu tenho 2 coisas ainda para passar, e depende... 15 para as 11. Ok, então... não, tranquilo, até ali, vamos ver se eu consigo passar as 2 ou uma só. O que eu quero fazer agora com vocês aqui, é um exercício de pegar uma parábola e ver se a gente entendeu o que a gente estudou até aqui. Né? Fazer essa interpretação e aplicação. E a parábola que eu quero pegar é uma bem pequenininha. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vocês conhecem, já ouviram isso várias vezes, devem ter ouvido um monte de bobagem em cima desse, né? O que eu já vi de gente bater em rico, né? Ou de pessoa pouco mais abastada, né? Saem batendo, né? Tá vendo? Você não vai para o céu, você vai para o inferno, porque lá diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Qual é o contexto? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E o contexto é aquela história do jovem rico, né? Que chega para Jesus com a pergunta, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus primeiro já dá entra assim, castrava na canela, dizendo assim, alto lá, bom tem um só e é Deus, né? Porque depois ele vai dizer assim, não, os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Então, antes que aquele jovem pensasse que ele é um cara bom, Jesus chega de trava nele e diz assim, bom tem um só e não é você, tá? Só para avisar, né? Esse é o único bom que existe é Deus, tá? Vamos começar por aqui. E Jesus chega no final e faz um tratamento de choque com aquele jovem. Ele diz assim, só falta uma coisa, já que você faz tudo o restante, falta uma coisa só. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga-me. Né? E aí o pessoal normalmente entende assim, tá vendo? Todo mundo é para fazer isso. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, segue Jesus, aí está tudo resolvido. A Bíblia nunca falou isso, tá? Nessa situação, nesse jovem, porque o problema dele era as riquezas, né? Lembra que depois ele sai triste porque ele era riquíssimo, a cura da situação dele era, se desfaz daquilo que está te afastando de Deus. Né? Então esse é o contexto, isso é o que estava acontecendo. Quando termina isso, Jesus chega, né? Ele olha para os seus discípulos e diz exatamente isso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é a teologia bíblica sobre esse assunto? Será que é verdade que rico não entra no céu? A Bíblia não fala sobre isso. Nós estamos essa parábola, ela está em Lucas capítulo 18. Se vira uma página para Lucas 19, quem se converte, quem que Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa? Zaqueu, um homem extremamente abastado. Ué, mas rico não entra no céu e agora de repente o Zaqueu se converte e Jesus afirma, né, entrou salvação nessa casa, então como é que funciona esse negócio? Será que tem alguma explicação que a gente poderia dar para esse assunto? E aí o pessoal começa a fazer, né, umas tentativas de explicação para ver se funciona, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um camelo passar na agulha aqui, né?
eles dão uma boa ensaboada nele aqui com alguma coisa, né? Dão um impulso inicial. Esse tiozinho aqui já está esperando para dar mais um reforço, aqui também vai aproveitar. Ou seja, né, quando você coloca umas perguntas na internet, né, sai cada coisa que é de chorar, né? Mas vamos ver as explicações que já tentaram dar para essa parábola, para ver se a gente consegue fazer um rico passar entrar no céu, né, como se fosse passar um camelo no fundo da agulha. Porque, afinal de contas, eu tenho uns amigos, eles são muito abastados, e seria uma pena eles não ir para o céu, né? Então tem que achar um jeito de fazer eles passarem, né? Primeira pergunta, será que camelo, nessa parábola aí, será que camelo é camelo? Porque pode ser que camelo não seja camelo, e alguns tentaram dizer o seguinte, no grego nós temos a palavra camelos, translitera camelos, e é camelo, né? Esse bichinho aqui, esse está meio mal educado, né? Vamos botar esse aqui, tá? E tem uma outra palavra que é camilos, translitera camilos, e que é cordão. Percebe? Tem uma letrinha só, e a leitura correta desse, não é camelos, isso aqui é um ita, né? Seria camilos, e a leitura aqui é camilos. Ou seja, lembra na época que você não fazia fotocópia do texto bíblico, né? Você ditava e outro escrevia, então camilos e camilos, vai que eles se enganaram. E ao invés de ser um camelo, na verdade é um cordão. E para quem já trabalhou na roça, né, aquelas agulhas de costura, hoje não se costura mais o saco de soja, né? Antigamente fazia isso, né? Imagina aquela agulha grossona, um cordão com um pouco de esforço. Será que era isso? Posso até concordar com isso, mas aí eu teria que concordar que Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas se enganaram, e todos os copistas, todo mundo se enganou e nunca percebeu, né, que ao invés de escrever camelos, né, deveriam ter escrito camilos. E outra coisa, ditados parecidos existem em outras regiões do mundo. Por exemplo, na África, quando você quer dizer que o negócio é impossível, você diz, é mais fácil passar um elefante pelo fundo da agulha do que, né, acontecer tal e tal coisa. O que se faz? Pega o maior animal conhecido com o menor orifício conhecido para mostrar que é impossível. Então ali eles queriam dizer camelo mesmo. Tá? Tem uma outra tentativa ainda que é a seguinte, né? Se perguntar, será que a agulha era agulha? Porque pode ser que não era a agulha essa que a gente conhece, né? Alguns vão dizer que o olho da agulha era aquela porta, aquela portinhola dentro do grande portão da aldeia. Lembra? As aldeias, por conta de guerras constantes, então ela sempre era murada, né? Um muro enorme. Tinha aquele portão enorme de 4, 5 metros de largura para a caravana poder entrar. E esse portão você precisava uns 5, 6 homens para conseguir abrir ele de tão grande que era. E dentro dele tinha essa portinhola pequena. É quase como a gente tem nas garagens hoje, muitas vezes, né? Portinha pequena para a gente entrar, né? E alguns vão dizer que essa é o olho da agulha que Jesus falou. Ou seja, se você imaginar um camelo, né, ele vai ter que entrar de joelhos, né, vai ter que tirar toda a carga, aí já fazem até umas aplicações espirituais, né, tira a carga do pecado, se prostra, entra de joelho, aí vai dar. Né? Eu li sobre um autor que ele disse o seguinte, ele é um estudioso americano que foi morar 20 anos em Israel, entre beduínos, para conhecer o jeito de pensar desse povo. Porque um beduíno hoje em Israel, que mora lá no meio do deserto, cuidando de camelo, ele pensa do mesmo jeito que 2000 anos atrás, ele age do mesmo jeito que o pessoal lá atrás antes. Né? E ele diz assim, de fato, essa portinhola existe. Só que em lugar nenhum, em toda a literatura judaica, ela é chamada de olho de agulha. A explicação parece interessante, mas não tem nada a ver. Né? E aí tem um detalhe bem interessante de Lucas. Enquanto Mateus e Marcos, que também relatam essa parábola, eles usam uma palavra bem genérica para agulha, Lucas usa a palavra belones, que é uma agulha de cirurgião. Lucas era o quê? Médico. E aí ele não usou uma palavra genérica para agulha, ele usou a palavra agulha de cirurgião. Ele sabia do que ele estava falando. Ou seja, nessa parábola, camelo é camelo e agulha é agulha. Só que aí a coisa complica, né? O que eu faço com o meu amigo rico lá, que eu gostaria que ele fosse para o céu?
Porque a parábola diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Como é que continua essa parábola? O texto vai dizer assim, e os que ouviram disseram, sendo assim, para tudo, para tudo. Se o negócio é desse jeito, então quem é que pode ser salvo? Sabe uma coisa, eu não estou mais nem preocupado com o rico a essa altura do campeonato, né? Porque esse negócio é tão complicado, quem é que pode ser salvo? Ninguém vai ser salvo desse jeito. E aí vem a resposta de Jesus, bingo, exatamente isso. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Sabe de uma coisa? É impossível para o rico se salvar. É impossível para o pobre se salvar. É impossível para a classe média se salvar. É impossível para todo mundo. Sabe por quê? Porque salvação, porque entrar no reino de Deus só é possível para Deus. Só Deus pode fazer isso. Não é com as tuas obras, não é com o teu dinheiro, não é com a tua humildade, não é com nada do que você tem que você vai ser salvo. Salvação é por aquilo que Deus fez por você. E aí parece que o Pedrão entendeu, né? O Pedrão vai dizer assim, então tá, eis que nós deixamos e tudo e te seguimos. Não é nada do que eu tenho, não é nada do que eu posso fazer, não é nenhum mérito meu, é só o que Deus faz por mim. Então eu vou deixar tudo e vamos embora. É a única coisa que a gente pode fazer. Essa é a ideia dessa parábola. O que eu já vi de gente batendo, né, e às vezes até irmãos da igreja, né, que são um pouco mais abastados, o pessoal começa, toma cuidado, porque não sei o quê. A parábola não está dizendo que pobre vai automaticamente para o céu e que rico jamais vai. A parábola está dizendo que todo mundo depende da graça de Deus. E o que é impossível para nós é possível para Deus. Esse era um dos assuntos. Cabe mais um ainda, rapidinho. Eu quero só comentar algo que é uma decorrência do estudo de parábolas. Não sei se no estudo que vocês vão fazer na sequência vai entrar, mas eu quero só dar uma palhinha de um assunto que eu acabei estudando. Depois eu vou falar de uns livros que eu tenho à disposição, se alguém quiser. Quando eu estava estudando sobre parábolas, e essas são 40 e poucas parábolas, né? Ovelha perdida, filho pródigo, credor incompassivo, né? Camelo e agulha, tudo isso. Alguns autores diziam assim, olha, além das parábolas, tem um outro negócio que a gente precisaria estudar, que são as parábolas dramatizadas de Jesus. Não aquilo que ele contou, mas aquilo que ele fez. Ações de Jesus que têm um significado especial. E aí no meu doutorado eu digo, eu vou investigar esse negócio, né? E aí eu fiz uma pesquisa toda, isso acabou virando livro, depois eu mostro para vocês, mas é quando a mensagem está contida não numa fala, mas numa ação de Jesus, ou né, de alguém ali. O profeta deixa de ser apenas um proclamador, e ele se converte num ator, assimilando pessoalmente a palavra de Deus. Lembra no Antigo Testamento, alguns profetas tinham umas missões meio complicadas, né? O Isaías, ele anda 3 anos quase nu, quase pelado por lá. Por quê? Para mostrar para as pessoas que não estavam ouvindo o que ele estava falando, dizendo, assim vocês vão ficar se vocês não se arrepender quando os inimigos vierem aqui. Tá? Ou, se vocês não se arrepender, os inimigos vierem, vocês vão ficar desse jeito. O pessoal não estava escutando, ele teve que dramatizar. O profeta Ezequiel, tem uma hora que ele faz um buraco na parede, põe a mochilinha nas costas e vai. Vocês não estão ouvindo que o inimigo vai vir, vocês vão ter que ir para o cativeiro, para o exílio? Ele faz um buraco na parede, põe a mochila nas costas e vai para dizer, é desse jeito que vocês vão sair. Né? Lembra no Novo Testamento, quando o Paulo está indo para Jerusalém, ninguém consegue segurar o Paulo, e o Ágabo, o profeta Ágabo, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos dele e diz assim, vão fazer desse jeito se você for para Jerusalém. É claro que nem isso adiantou, né? O Paulo disse, eu vou de qualquer jeito, né? Mas ele fez uma ação profética, ação simbólica, e eu vou chamar isso de ação parabólica, né? Fazendo esse gancho com as parábolas de Jesus. E aí eu estudei no Evangelho de Marcos, peguei o menor dos evangelhos lá, e peguei as ações de Jesus que têm um significado um pouco diferente. O batismo de Jesus, por que Jesus se batizou?
Ele não era pecador, para que ele precisava se batizar? A escolha dos 12, essa a gente vai olhar daqui a pouquinho. A família de Jesus, lembra quando os irmãos dele estão lá fora batendo, chama Jesus lá. E ele dá uma olhada para as pessoas que estão ouvindo, ele diz, quem é meu pai, quem é minha mãe, meus irmãos, não são os que fazem a vontade? Será que ele estava rejeitando a família dele, ou ele estava ampliando o conceito de família? O maior no reino de Deus, estão lá discutindo quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem é o maior no reino de Deus, o que Jesus faz? Põe uma criancinha no colo dele e diz assim, quem não se tornar que nem uma criança nem vai entrar no reino de Deus. Vocês estão discutindo quem vai ser o maior, quem não se tornar que nem uma criança nem vai entrar, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, vocês já se perguntaram por que Jesus caminha 3 anos a pé, faz todo o seu ministério a pé, e para entrar são alguns quilômetros, para entrar em Jerusalém ele monta num jumentinho? A primeira vez que ele andou motorizado, né? Ele sempre estava andando a pé. A cor do cavalo com que um general entrava numa cidade dizia que tipo de conquista ele fazia. Se era, estou entrando e vou destruir tudo, ou se estou entrando, vou subjugar vocês, vocês vão me pagar imposto, mas fique tranquilo, não vou matar vocês. A cor do animal e o tipo de animal que entrava dizia isso. Jesus entra montado num jumentinho, ele está dizendo assim, o tipo de conquista que eu vou fazer em Jerusalém, não tem nada a ver com que o general... Lembra, ele está, agora que o reino de Deus vai se manifestar, vai vir um exército tocar esses romanos. O tipo de conquista que eu estou fazendo em Jerusalém é espiritual, não é militar, não é política, não é o que vocês estão esperando, tá? Não dá tempo de explicar tudo, tá? Maldição da figueira. Por que tinha um monte de árvore por ali, por que ele encasquetou com uma figueira? Que era símbolo da liderança de Israel, que não tinha frutificado, ele seca aquilo. Purificação do templo, ceia, né? Aquele gesto da ceia, de dividir, o que aquilo tudo significa? Tá? Deixa eu em pouquinhos minutos explicar uma delas, que é a escolha dos 12. O texto de Marcos 3 diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, exercer autoridade e expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, que acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelotes e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vocês já se perguntaram alguma vez por que Jesus, quando ele está começando ali a ver quem vai dar continuidade no trabalho, por que ele escolhe 12 discípulos? Porque ele poderia ter escolhido 3, 7 número da perfeição, seria bonito, né? 10 seria até mais fácil, por exemplo, calcular a proporção. Quanto por cento foram traidores? 10%, né? Mas com 12 já fica mais complicado fazer o cálculo, né? 14, 2 vezes a perfeição. Por que ele escolheu 12? Alguém já se perguntou isso? Será que tem a ver com as 12 tribos de Israel, lá no Antigo Testamento? Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse negócio dos 12 no Antigo Testamento, e olha que coisa interessante que eu achei. Aqui não vai pegar bem em cima lá, mas lá em Gênesis fala dos 12 filhos de Jacó, né? Azer, Benjamim, Dan, Gad, Zacar, José, Judá, Levi, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon, os 12 filhos. Aqui está por ordem alfabética, tá, para facilitar, mas não é pela idade, tá? No final de Gênesis tem a bênção que Jacó dá por seus 12 filhos, e está exatamente o mesmo: Azer, Benjamim, Dan, Gad, Zacar, José, Judá, Levi, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon, bem certinho, tá? Aí quando a gente vai lá para Números capítulo 13, lembra que Moisés manda um espia de cada tribo para dar uma olhada na terra, né? E olha o que nós temos aqui: Aser, Benjamim, Dan, aí apareceu um Efraim. Quem que é Efraim? Efraim é filho de José. Lembra, José lá no Egito, nasceu 2 filhos, né? O Efraim e o Manassés, né? Então entrou Efraim aqui, Gad, Zacar, aí o José e Manassés aparecem os 2 no meio juntos, Judá. Levi não aparece. Por que Levi não vai espiar a terra? Porque eles não vão ter herança. Os levitas são os que trabalham no templo, então eles não vão ter herança. Para que espiar a terra se não vão ter herança, né? Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon. Ok.
Quando a gente chega no final de Deuteronômio, vai aparecer a bênção de Moisés. Tinha a bênção de Jacó, agora Moisés também vai abençoar as 12 tribos. Né? Aser, Benjamim, Dan, Efraim, Gade, Isacar não recebe bênção, José, Judá, Levi não tem herança, mas tem bênção, Manassés também aparece, Naftali, Rubi, Simeão não recebe bênção de Moisés e Zebulão. Olha que coisa doida. Normalmente sai o José e entra, sai o José e entra o Efraim e o Levi, e o Manassés, que são os 2 filhos, né? E o José cai fora, e o Levi cai fora porque não tem herança. Mas nesse caso, Levi está, José está, Manassés está, Efraim está, e saem Isacar e Simeão. Que negócio estranho. Por que sai? É por causa lá do que venderam José para o Egito. Eles não têm bênção de Moisés no final. Quando você vai para Josué 13 a 21, aparece a divisão das terras agora. Aser, Benjamim, Dan, Efraim, Gad, Isacar, José não tem terra. Judá, Levi não tem terra, porque ele vai trabalhar no templo. Né? Manassés, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulão. Tá? Então está aí as 12 tribos que receberam herança. Em Ezequiel 48, vai aparecer a divisão futura da terra, é meio uma visão profética, né, do que vai acontecer. Aser, Benjamim, Dan, Efraim, Gade, mesma coisa como lá de Josué. E em Apocalipse, capítulo 7, aparece os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo. Olha o que tem lá. Aser, Benjamim, Dan não aparece, Efraim não aparece, Gad, Isacar, José, Judá, Levi, Manassés, até o final. Levi não tem herança, mas tem 12 mil lá no Apocalipse. José tem lá também. E Efraim e Dan, ninguém conseguiu explicar direito, mas eles não aparecem. Você está talvez se perguntando assim, que negócio estranho, né? Que negócio doido isso aqui. A lista das 12 tribos aparece 7 vezes na Bíblia. Cada vez ela está meio diferente, mas sempre são 12. A lógica por trás é mais ou menos assim, nem interessa quem são, mas são 12. E esse número, ele se cristalizou, ele se petrificou, as 12 tribos de Israel. E quando Jesus vem e diz assim, Israel não cumpriu a sua missão, e nós vamos começar de novo, de uma forma diferente. De que forma ele diz isso? De que forma ele transmite que Israel não cumpriu a sua missão e por isso ela vai ser começado de uma outra forma? Ele podia ter escolhido qualquer número, mas ele escolhe 12. Vão me dizer que isso não é provocativo, não é objetivo em dizer assim, vai se começar de novo com outro grupo, com o remanescente fiel. Aquele grupo não fez o que deveria. Aquelas tribos se perderam no meio do caminho. E por isso nós vamos começar com outro grupo para frente, tá? E esse número 12, ele é tão doido, tão estranho, que eu ousaria perguntar para vocês, quem são os 12 de Jesus, quando você olhar oficialmente? São os 11 mais o Judas? Bom, mas o Judas é traidor, né? São os 11 mais Matias, porque lembra quando Judas se suicida, Matias é escolhido lá em Atos capítulo 1 para substituir. Mas vocês já perceberam que o Matias nunca mais é citado depois disso? Ele some, você não vê mais o Matias. Então será que não é os 11 mais Paulo, né, que se diz um apóstolo temporão, né, fora de época, né, estava vindo lá? Quem são exatamente os 12 de Jesus? E aí tem um negócio que é mais doido ainda. Em 1 Coríntios 15, 4 e 5 diz assim, ó, Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Eu dou um chocolate para quem conseguir contar os 12 nesse momento. Sabem por quê? Porque quando Jesus morre, ressuscita e aparece aos 12, Judas já tinha se enforcado, Judas não estava mais. Matias ainda não tinha sido escolhido, e Paulo ainda não estava aparecendo. Mas ele aparece a quem? Aos 12.
Entendem como esse número 12 tem significado? Tinha 12 no Antigo Testamento, não interessava quem eram, mas eram 12. Quando você vai no Novo Testamento, nem se sabe quem certos são, mas são 12. Pode ser que eram só 11, num dado momento. Mas aquilo estava cristalizado. Aqui tinha um grupo que tinha uma missão, eles não cumpriram. E Jesus diz, eu vou começar de novo, com outro grupo, que são os 12. Né? Isso a gente chama de uma ação parabólica. Tá? Essa ideia de você pegar, não frases de Jesus, parábolas, coisas assim, mas ações de Jesus, o que ele quis ensinar com isso. Tá? Eu trouxe alguns livros junto, queria rapidamente mostrar. Um deles é As Parábolas de Jesus. São 40, além dessa parte que eu dei, a palestra, são mais 42 parábolas analisadas, né, e estudadas, cada uma delas. E o outro livro, então, é esse aqui, que é a minha tese de doutorado, As Ações Parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos. Então, eu pego 8 ações de Jesus e faço esse exercício que eu fiz com a escolha dos 12, né, eu faço em cima de outros textos. Aqui eu digo, esse aqui é um livro interessante, esse aqui eu digo é o melhor livro que existe sobre esse assunto, tá? Não necessariamente que ele seja bom, tá? É que é o único que existe nesse assunto, não tem outro. Nós fizemos uma pesquisa com o meu orientador, não existe outro material sobre essa ideia de ações de Jesus. Então, se alguém quiser, eu tenho junto aqui também. Trouxe um outro livro que os professores da faculdade escreveram, que é a Vida Cristã com Excelência. Cada um dos professores pegou um tema, né, e acabou escrevendo ali um capítulo sobre planejamento, vida com Deus, vida em família, vida em sociedade, gestão financeira, várias áreas, né, da vida cristã. E outros 2 materiais que eu trouxe junto aqui também, foi escrito também pelos professores sobre a Reforma Protestante, os 5 solas, né, só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Cristo e somente glória a Deus, né, que são os cinco solas. Né? E um outro livro que eu e a Marivete editamos sobre Paulo, né, sobre os escritos, são vários capítulos que alunos nossos lá do mestrado em Curitiba escreveram. Né? Então a gente acabou pegando esses materiais aí. Tá? Se alguém tiver interesse, eu trouxe alguns exemplares junto aí para vocês darem uma olhada. Peço desculpa pelo tempo, né, que correu mais do que eu gostaria, mas é bastante informação. Vocês viram que a gente se empolga com o assunto, né? E aí não para mais de falar. Agradeço aí a oportunidade e espero que os estudos que vocês vão fazer daqui para frente sejam bem proveitosos. Eu vou passar para o pastor uma série de vídeos que a gente está produzindo lá na faculdade, que são pequenas devocionais de 5, 6 minutos sobre parábolas, tá? Então, os que estão prontos, ele vai passar aí para vocês. Obrigado, tá? O pastor vai fazer o final com o pastor Clayton, ele que convidou pelo curso de teologia. Eu estou aqui para lançar um desafio. A partir do próximo domingo, nós vamos na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa próxima revista é sobre parábolas. Então nós vamos, como o pastor pegou uma ou 2 e esmiuçou, nós vamos pegar as outras, para que nós possamos entender melhor e assim termos a nossa vida espiritual fortalecida e o conhecimento da palavra de Deus aumentado. Então fica o desafio a vocês que estão aqui hoje e falem para os outros também, né? Comentem a lição de hoje, que nós estamos no horário da escola dominical, e venham a participar. Já tinha pedido para a irmã Zélia finalizar, mas eu vou fazer aqui também um acréscimo, pode ser, pastor Cláudio? Os irmãos que vão estudar as parábolas na EBD, se tiverem dúvidas, eu faço o link com o pastor Clayton, e as dúvidas, se tiverem algumas dúvidas que a gente não consiga tirar aqui, o pastor Clayton vai nos auxiliando de lá da faculdade. Pode ser, pastor? Isso, e também para o pessoal do curso de teologia também, alguns estão viajando, não estiveram, mas para auxiliar também, porque nós temos sempre dúvida, eu tenho muitas dúvidas sobre as parábolas também, quando a gente começa a estudar, começa a perceber, né, muitas ações dentro desse processo, certo? Joia, irmãos, vamos orar, vamos agradecer também. Obrigado, pastor Clayton. Deus continue te abençoando, guardando, protegendo e dando
ainda muita sabedoria, né? Não só aqui nas palestras, mas com os alunos lá também. Nós retorna às aulas dia 14 de fevereiro, isso. Mas o nosso seminarista chega antes, porque senão nós vamos pegar eles pelo pescoço. Vamos orar então, vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã, por este momento especial que estivemos aqui. Tantas informações sobre a Tua Palavra, tantos estudos aprofundados. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a guardarmos em nossa mente, em nossos corações, e que essas parábolas também sirvam de tanto aprendizado para nossas vidas, prática, como para podermos usar como evangelismo na vida de outras pessoas, como para podermos estudar coletivamente aqui na igreja. Deus, que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento, compreensão, ferramentas para buscarmos cada vez mais. E que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos ensinar, de trabalhar em nós através das parábolas também, que foram ali anunciadas no dia a dia daquele povo pelo qual Jesus queria trazer à memória o Teu reino. E que assim seja o Teu reino estabelecido aqui na terra, através da Tua palavra, e que o Teu nome continue sendo propagado, anunciado por nós. Pois nós oramos, te pedimos isso, por esse dia também que temos a oportunidade de usar a Tua palavra, através dos relacionamentos que temos, aonde estaremos, que o Senhor nos use para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. O qual nós oramos, agradecidos nesta manhã, pela vida do pastor Clayton, pela sua família, pelo seu ministério também, que tem sido propagado nas igrejas e em todos estes lugares que ele tem andado. Que o Senhor possa continuar o guardando e dando sabedoria e abençoando sua vida e seu ministério. Assim nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.